Graça e paz. Nós estamos novamente juntos e o Senhor tem sido bom conosco porque nos deu esse privilégio. Agora vamos convidar Cristo Jesus para podermos aprender dele a sua palavra e podermos crescer em Cristo. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Por favor, seja conosco. Não nos deixe a sós, mas inspira-nos, revela-nos e nos ajude a aprender mais de Ti e a guardar os Teus conselhos, para que nossa vida se pareça contigo. Clamamos ao Pai Celeste em nome de Jesus. Amém. Preparado para responder. 6 de fevereiro. Diz a palavra em 1 Pedro 3, verso 15 a 16. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem o que creem. Uau! Esse é o cenário dos cristãos atuais. Não sabem o que creem. Não sabem. Não sabem. Não compreendem as provas de sua fé. Não apreciam devidamente a obra para este tempo. Homens que agora pregam os outros, ao examinarem, quando chegar o tempo da angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória, que não seja esse meu caso. Agora estão a se falar dos pregadores da verdade presente, que agora são pregadores como eu. Talvez seja como você. Mas quando chegar a prova, vão dar conta que não podem apresentar uma razão satisfatória naquilo que creem. Porque você crê no decreto dominical. Talvez já nem crê mais. Porque você crê na chuva serôdia. Ou talvez você já não creia. Alguns acreditavam em muitas coisas e agora já não acreditam. Por quê? Faltou-lhes a palavra. Até que fossem assim provados, desconheciam sua grande ignorância. E há na igreja muitos que contam por certo, que compreendem aquilo em que creem, mas que até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando separados dos da mesma fé e forçados a estar sozinhos e expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são as suas ideias, de que têm aceito como verdade. E é assim que, por causa disso, em debates, quando alguns cristãos estão sozinhos, debates ou perguntas, não conseguem responder, então pegam o telefone e começam a enviar para um ancião. Ancião, ainda me manda um texto no Novo Testamento que prove a verdade sobre o sábado. Você é adventista há quanto tempo que não sabe isso? Você é cristão há quanto tempo que não sabe que Jesus não orientou ninguém a guardar o domingo? Pesquise só. Você vai encontrar que a Igreja Católica assume que é ela quem instituiu a guarda do domingo e ela o fez por poder próprio, alegando que Deus lhe deu esse poder. Mas não é verdade. Também não tem nenhum texto na Bíblia que fala sobre isso. Ou seja, somos cristãos. Mas quando nos perguntam sobre a nossa fé, não sabemos responder. Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias. E está a acontecer.
as quais hão de peneirar, separando a palha do trigo. Por que separar a palha do trigo? A palha não sabe nada sobre a palavra. Não tem a integridade que o trigo tem. O Senhor chama todos os que creem em sua palavra para que despertem do sono, porque do contrário as heresias vão nos apanhar e vão nos deixar letárgicos, em letargia. E todos os que têm letargia espiritual não conseguem compreender mais o caminho, não podem ver o caminho. Tem vindo uma preciosa luz apropriada aos nossos dias. Amém por isso. Os crentes não devem ficar em suposições e mal definidas ideias do que constitui a verdade. Não é bom não saber o que é que está certo e o que é que está errado. Se o Senhor tem dado luz para isso, deveríamos pesquisar. Faz-se muitos debates, isso é certo ou é errado, mas entram em debates e ninguém tem Bíblia. Por que não usamos a Bíblia para sabermos o que está certo e o que está errado? Não é bom não ter ideias definidas. E para termos as ideias definidas, elas precisam estar baseadas na palavra de Deus. Sua fé deve estar firmemente estabelecida sobre a palavra de Deus, de maneira que, quando o tempo da prova chegar e eles forem levados perante os concílios para responder sua fé, sejam capazes de dar uma razão para a esperança que neles há, com mansidão e com temor. Estamos prestes a viver isso. Testemunhos Seletos, volume 2, página 312 e 313. Os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentá-lo quando forem levados a juízo por causa da sua fé. Amém por isso. Não devemos. É só se deixar à mercê do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer o que falar e o que não falar. Devem preparar-se dia a dia, entesourando no coração as preciosas verdades da palavra de Deus, alimentando-se dos ensinos de Cristo e fortalecendo sua fé pela oração. É então, quando levados a juízo, o Espírito Santo lhes trará lembrança as verdades que hão de alcançar o coração dos que as ouvirem. Estamos prestes a ser levados por concílios diante dos magistrados. Precisamos entesourar a palavra de Deus em nós. Ó Senhor, por favor, que o Senhor nos ajude a termos a sua palavra no nosso coração. Para que o Espírito Santo nos traga à lembrança aquilo que já temos aprendido. E assim defendermos nossa fé em Cristo Jesus e Jesus ser honrado por causa disso. Por isso o meu conselho, e esse é o apelo do Senhor nosso Deus hoje. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Procure o pequeno grupo da sua igreja, procure os irmãos. Pare de andar com os que não leem a palavra. Pare com isso. Pare de pensar que vai ser um plim e agora você recebeu o selo e está agora molhado na chuva seródia. Não vai ser assim na chuva seródia, não vai. Quem não tem a palavra não pode receber, porque não vai falar nada. Quando ser questionado, vai ficar calado, vai ficar mudo. Quando você ouve sobre estudos bíblicos na tua igreja, vai à igreja, vai aprender um pouco mais da palavra. Porque é estudando a Bíblia uns com os outros que aprendemos mais, ouvindo as opiniões, porque às vezes temos um conhecimento errado ou uma interpretação não mais assertiva do texto. E quando ouvimos dos outros, aprendemos. Não viva mais uma vida solitária. Junte-se aos outros, aqueça-te, principalmente na roda daqueles que estão se preparando para a crise final. Principalmente isso. Porque, infelizmente, mesmo na nossa igreja, existem aqueles que estão sentados na roda dos escarnecedores. O tempo todo é criticar a igreja. O tempo todo. É criticar a programação, se alguém falou bem, não falou bem. Ou seja, não tem Cristo em nada, não adoram ninguém.
senão eles mesmos. O apelo do Senhor é este. Leiamos a palavra. Colocar o suficiente da palavra para que o Espírito Santo, no momento certo, nos faça lembrar a tudo o que já aprendemos. Uau, como vai ser lindo. Como vai ser lindo. Alguns já têm vivido e testemunhado isso. Quando estão nas ruas pregando, depois vem na mente um texto e ele fala, sinceramente eu não lembro. Eu não sabia que sabia esse texto. É o Espírito Santo que está trabalhando. Então, sigamos em frente. O Senhor nos abençoe. Sigamos em frente. E isso glorifique a Deus. E se é tua vontade, pedir mais reforço do céu para a leitura da palavra, o entesouramento da sua palavra, do pão celestial, vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, queremos clamar-te. Por favor, nos dê a compreensão correta e nos ajude a defendermos nossa fé. Aquilo, ó Deus, que está escrito em tua palavra, seja fácil, digestível, para que nós possamos consumi-la até o ponto de ter armazenada em nossa mente e que isso nos ajude nos dias maus, nos dias da prova. Por favor, permaneça conosco. Permaneça com o nosso irmão, com a nossa irmã, que está lutando para ser leitora da palavra, para ter e dar início à sua vida de ministério, de testemunho. Ó Senhor, sê com ela. Os obstáculos que lhe têm travado, em nome de Jesus, ó Senhor, quebra esses obstáculos e permita que tenhamos força para romper as trevas e por tua graça, por tua bondade, brilhar por ti neste mundo. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que o Senhor te abençoe. Mais uma vez, bênção para você. E continuemos firmes. Até a próxima, se Deus quiser.